senhor Tiago já está na sala. Não, né? Porque senão... Pois não, doutor João, o requerente participante já está na sala, então vou passar a leitura do número do processo, é o 14.0389-0000428/2022, dígito 5, número SEI 290001, 0038557, 2023, dígito 55, Promotoria de Justiça de Pompeia, participante é Tiago Albuquerque Rodrigues, que é o representante, parte interessada, o próprio doutor Tiago, e o relator é o doutor Antônio Carlos da Ponte. Obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao nobre conselheiro, nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Muito obrigado, senhor presidente. Esse é o processo de turma que nós estamos deslocando para a plenária em função da sustentação oral requerida. Trata-se de procedimento que busca apurar eventual ato de improbidade administrativa por parte da prefeita municipal de Pompeia, senhora Isabel Cristina Scorsi Januário, a qual teria utilizado o veículo da Secretaria da Educação do município em dia de expediente normal para ir em um spa na cidade de Bebedouro. O representante ele pede a adoção de providências, posto que, no seu entender, está patenteado ato de improbidade administrativa. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Então, passo a palavra ao nobre defensor, por gentileza. Senhor Tiago Albuquerque. Estava desligado o microfone. Boa tarde, presidente. Boa tarde, relator. Boa tarde a todos. Trata de um ato de uma representação, uma possível ação civil pública por improbidade administrativa, onde a senhora prefeita, onde tomei conhecimento através de redes sociais, de um vídeo, onde não sei quem executou, mas que ela estava em dia de expediente, deslocando com o veículo oficial da educação para interesses particulares, possivelmente identificado como um SPA. Né? Foi proposta a representação, o digníssimo promotor de justiça fez as devidas apurações, requisitado, foi proposto algumas medidas, alguns ofícios ou algumas adoções para que pudesse esclarecer melhor os fatos. Assim o fez, de forma mais sucinta, apenas pedindo esclarecimento para a digníssima prefeita, que explicou que no dia estaria agendado uma pauta com o deputado estadual Baleia Rossi, e que em deslocamento foi reagendado, foi cancelado essa entrevista, essa reunião que ela teria. E por esse motivo ela se hospedou nesse spa. Em diligência, quando o promotor requisitou ao assessor do deputado, confirmou a veracidade, porém não demonstrou numa agenda nenhuma ligação, diz que todos os atos foram feitos através de contatos por WhatsApp e que não teriam mais isso. A adoção que eu peço é que não tivesse a promoção de arquivamento e sim adotasse mais algumas medidas. Por exemplo, ofício para a empresa de celular para confirmar a ligação de fato ocorresse, uma confirmação na agenda oficial do deputado para que, se essa reunião tivesse ocorrido de fato, claramente poderiam ser feitas mais duas medidas que eu sugeri para o promotor de justiça, o promotor, que fosse enviado ofício para o SPAR, para ver se esse agendamento ele foi prévio
ou se de fato foi no dia do cancelamento, porque entendo que um agendamento prévio não justificaria essa quebra de agenda. Então, sim, utilizou, de fato, o veículo público da educação para fins particulares. Então, a adoção que eu peço, que eu requeiro para Vossas Excelências, para que não faça promoção de arquivamento e que se digne a fazer novas diligências, é para que, de fato, se apure a verdade real, de fato, o que ocorreu. Porque ficou muito vasto as informações. Simplesmente o assessor disse, tinha agenda, cancelou, e eu não consigo provar. É essas informações que tem na ação civil. Muito obrigado, senhor Tiago. Então, devolvo a palavra. Vossa Excelência terminou, doutor Tiago? Concluiu? Sim, é só isso que eu queria. Muito obrigado. Então, devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a intervenção do senhor Tiago Albuquerque e eu passo a ler o meu. Diligências realizadas, esclarecimentos prestados, manifestação da Prefeitura esclarecendo que o veículo particular da prefeita, utilizado para o seu deslocamento, caiu uma vala de escoamento de águas pluviais em 15 de março de 2022, por ocasião da vistoria de uma obra. Restou comprovado nos autos que no dia 18 de março de 2022, a representável estava se deslocando para a cidade de Ribeirão Preto para participar de uma reunião política com o deputado federal Baleia Rossi para cuidar de assuntos relacionados ao município, quando foi comunicada sobre seu cancelamento, optando por se hospedar em um hotel na cidade de Bebedouro, cujas despesas foram custeadas com recursos próprios, não havendo qualquer prejuízo ao erário público, conforme declaração da tesoureira da Prefeitura de Pompeia, assim como da prova dos autos. Inexistência de indícios de desvio de verbas públicas, prejuízo ilícito ao erário ou enriquecimento indevido. Má-fé do administrador não configurada. Ausência até aqui de elementos suficientes de dolo hábil à caracterização de ato de improbidade administrativa. Promoção de arquivamento mantida por seus próprios fundamentos, observando que o surgimento de novas provas poderá levar à reabertura da investigação. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Então, vamos dar continuidade à votação. Dou a palavra ao eminente conselheiro, doutor Saad Maslum. Senhor presidente, parabenizo primeiramente a sustentação realizada pelo doutor Tiago Albuquerque. Todavia, os fundamentos expostos pelo eminente relator Antônio Carlos da Ponte me levam a votar com ele. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Por gentileza, o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Também saúdo o doutor Tiago Albuquerque pela excelente manifestação, mas no caso concreto eu acompanho aqui o doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza, doutor Marco. Senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Cumprimento o doutor Tiago Albuquerque pela sustentação oral apresentada, assim como o doutor Antônio Carlos da Ponte pelo esclarecedor voto, o qual acompanho integralmente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Por gentileza, o nobre conselheiro, doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado. Eu também cumprimento o doutor Tiago Albuquerque, mas eu me convenci dos argumentos levados a efeito pelo doutor Antônio Carlos da Ponte e voto nesse sentido. Muito obrigado, doutor Calil. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza. Senhor presidente, na mesma linha dos colegas que me antecederam, cumprimento o doutor Tiago Albuquerque por sua esclarecedora sustentação, mas os fundamentos apresentados pelo conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte, me convenceram, e então eu acompanho. Muito obrigado, doutor Jurandir. Em seguida, passo
a palavra para que externe seu voto à eminente secretária e conselheira, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Também cumprimento o doutor Tiago pela exposição, clareza da exposição, mas também me convenci pelos apontamentos formulados pelo doutor relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, e voto com o relator, portanto. Obrigada. Muito obrigado. Em seguida, passo a palavra ao nobre e eminente conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, pela concessão da palavra. Também quero cumprimentar o doutor Tiago Albuquerque pela disposição em apresentar a sua sustentação oral perante este colegiado, mas ouvi com atenção o bem lançado voto do digno relator, conselheiro Antônio Carlos da Ponte, e me convenci de que não foi caracterizado ato ímprobo, razão pela qual eu acompanho em gênero, número e grau o voto do relator. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Eu também quero cumprimentar o doutor Tiago Albuquerque pela sua sustentação de forma bastante clara, objetiva e bem fundamentada. Entretanto, a exemplo do entendimento dos colegas que me antecederam, eu quero votar em apoio ao doutor Antônio Carlos da Ponte, que, de forma brilhante, como de costume, examinou muito bem, examinou com bastante acerto a matéria e, portanto, voto também com Sua Excelência. Então, por votação unânime, foi aprovado o voto do doutor Antônio Carlos da Ponte, negando-se provimento ao recurso. A seguir, temos 2 destaques. Eu vou, então, pedir para o doutor Motauri ingressar no link. Um minutinho, Perfeito. doutor João. Pois não, pois não. Já está entrando, um minutinho só. Doutor Tiago, se o senhor quiser já ir embora, fique à vontade. Se o senhor quiser permanecer conosco, será um prazer. Claro, agradeço a oportunidade de participar do pleno e uma boa tarde a todos, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Estou no lugar certo. Não, parece que sim. Bem-vindo de volta, doutor Motauri. Bem-vindo. Então, o próximo caso é destaque, é o número 430699-0000-767-2022, dígito 8, número 6, 29-0001-0040-460-2023, dígito 84, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, Procuradoria-Geral de Justiça, relator doutor Giuliotti. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de procedimento instaurado a partir de representação formulada por deputados estaduais
noticiando que o governo Rodrigo Garcia teria pago 95 milhões em contratos sem licitação a uma empreiteira aberta somente em 2020, de propriedade de um indicado político na prefeitura da capital. A empresa em questão seria a Representação Engenharia e Serviços, conforme link apontado na representação. A doutora Procuradoria-Geral de Justiça inicialmente promoveu o arquivamento da representação pelas seguintes razões. Na documentação obtida, verifica que os atos questionados não foram praticados pelo governador do Estado, senão por agentes da autarquia estadual DR, ente descentralizado com personalidade jurídica e patrimônio próprios, possuindo capacidade de autoadministração, o que lhe confere poderes para realizar contratações sem prejuízo de análise pela Controladoria Geral do Estado, como consta das informações prestadas. Destarte, falta justa causa para instauração da investigação em relação ao governo do Estado, que se situa no plexo de atribuições originárias do Procurador-Geral de Justiça. Diante do exposto, ausente justa causa para a instauração do inquérito, se viu indefiro a representação e determina a remessa de cópias dos autos à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social para análise de eventual responsabilidade de agentes do DR. Posteriormente, a ERCAN, Construtora Limitada, NASP Engenharia e Construtora Limitada e Construnan Engenharia e Construtora Limitada, peticionaram nos autos, anexaram várias cópias de diversos contratos firmados com o DR e, apontando a inexistência de atos improbos, requereram o arquivamento do protocolado. Conclusos novamente ao douto Procurador-Geral de Justiça, que ratificou a decisão anterior nos seguintes termos: a questão já foi apreciada, mantenho, pois, o indeferimento da notícia de fato, uma vez que os documentos trazidos aos autos não acrescentam informações que alterem a convicção formada no sentido do indeferimento da representação. É a síntese do necessário. Trata-se de representação encaminhada por deputados estaduais, relatando fatos e solicitando providências do Ministério Público em razão de atos praticados por Rodrigo Garcia enquanto governador do Estado. A doutora Procuradora de Justiça concluiu, sem maiores diligências, que os atos não foram praticados pelo governador, pelo então governador, senão por agentes da autarquia estadual DR, e determinou a remessa de cópia dos autos à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social para análise de eventual responsabilidade de agentes do DR. Entretanto, a investigação para apurar eventual responsabilidade de agentes do DR e também dos atos praticados por então governador Rodrigo Garcia é de atribuição da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital. Destarte: o ocupante de cargo público, mesmo quando tenha cometido improbidade administrativa, quando do desempenho de suas funções, cessado o exercício do cargo, perderá a prerrogativa da função e será processado de acordo com a regra de competência estabelecida para as pessoas em geral. O Supremo Tribunal Federal, em várias decisões, confirmou esse entendimento, e eu cito aí uma jurisprudência. Desta forma, a atribuição para a instauração do inquérito civil e promoção da ação civil pública, tendo como escopo a proteção do patrimônio público e social, sendo a autoridade reclamada ex-governador do Estado, por ato praticado em razão de suas funções, passou a ser da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, que tem atribuição, inclusive, para eventual responsabilização de secretários estaduais que, porventura, tenham participado do ato improbo. Diante do exposto, rejeito a promoção de arquivamento da representação em relação ao então governador Rodrigo Garcia e determino o encaminhamento do expediente para a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, com determinação para a instauração do competente inquérito civil, a fim de que se promova a investigação ampla, não só dos agentes do DR,
mas também do ex-governador Rodrigo Garcia, a respeito dos fatos. É assim que eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Eu indago se algum dos nobres conselheiros... Presidente, eu vou levantar uma questão de ordem. Pois não, doutor Jandir. Eu solicito vista para melhor apreciação dos autos. Pois não. Então, diante desse pedido, o julgamento desta data fica prejudicado até futura apreciação. Doutora Tatiana, por gentileza, próximo. A seguir é o caso número MP 4306-0000-3777/2021, dígito 1, número 290001, 0040-461-2023, dígito 57, Promotoria de Justiça Civil, Procuradoria-Geral de Justiça, relatoria do Dr. Saad. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Saad Maslum. Por gentileza, doutor Saad. Muito obrigado, senhor presidente. Prezados colegas, aqui figura como noticiante o senhor Carlos Alexandre Clonfas e representada a eminente magistrada, juíza de direito, doutora Vanessa Ribeiro Mateus. Vou fazer a leitura do voto. Trata-se de notícia de fato formulada pelo advogado Carlos Alexandre Clonfas em face da doutora Vanessa Ribeiro Mateus, juíza de direito, que, no exercício da presidência da Associação Paulista dos Magistrados, APAMAGES, teria protocolado representação em face do noticiante junto ao Tribunal de Ética da OAB, e assim, segundo o noticiante, violando os princípios da imparcialidade, honestidade e legalidade, caracterizando o ato de improbidade nos termos do artigo 11 da Lei 8.429 de 92. O digno Procurador-Geral de Justiça determinou a realização de diligências preliminares, ensejando a juntada de informações e documentos, terminando por indeferir a representação. Esse é o relato. Passo a fundamentar. A decisão de arquivamento da notícia de fato mostra-se acertada. A análise acurada dos elementos de convicção constante dos autos demonstra claramente, sem qualquer complexidade, que nem de longe a conduta da representada configura qualquer irregularidade e muito menos ato de improbidade administrativa. Basta mencionar que a APAMAGES é uma entidade privada, não integra a estrutura do Poder Judiciário e não ofere recursos públicos, subvenção, benefício ou incentivo fiscal, creditício de entes públicos ou governamentais. Em suma, nem a APAMAGES e nem seus diretores, nessa condição e enquanto atuantes como representantes dessa entidade, estão sujeitos às disposições da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 92. Notadamente no caso em análise, em que a representada atuou não no exercício de suas funções públicas, mas sim como representante de uma entidade de classe privada, na defesa de seus associados, conforme lhe é autorizado em seu estatuto social, valendo-se também da norma prevista no artigo 72 da Lei 8.906, o Estatuto da OAB, que, ao prever regras para a instauração de processo disciplinar dos inscritos na OAB, estabelece que a reclamação pode ser feita por qualquer pessoa. Se isto já não seria suficiente para o indeferimento da notícia de fato, lembro que o artigo 11 da Lei 8.429 deixou de ser uma norma genérica que possibilitava a tipificação por improbidade administrativa com base em meras violações de princípios e passou a apresentar, com as alterações promovidas pela Lei 14.230, 2021, um rol taxativo, estabelecendo que o ato de improbidade é constituído por ação ou omissão dolosa, caracterizada por uma das condutas descritas nos incisos. É dizer, de outro modo, não basta a mera violação de um princípio da administração pública, sendo também necessário que a conduta do agente público esteja taxativamente descrita em um dos incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa,
No caso de análise, não se enquadra a conduta da representada em qualquer daqueles incisos. Nessas condições, homologo o arquivamento da notícia. Esse é o voto. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sádio Maslum. Eu indago se alguém é contrário ao voto do doutor Sádio Maslum ou se devemos votar nominalmente. Alguém é contra a votação nominal? Então, me parece que eu também acompanho a votação de todos, o excelente voto, como sempre, como de costume, do doutor Sádio Maslum, com bastante objetividade, bastante profundidade o tema, e com certeza seu voto merece realmente a aprovação. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Sádio Maslum. Senhor presidente, com meus cumprimentos ao eminente relator, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Montauri. Montauri. Doutora Tatiana, parece que vencemos a pauta, pelo menos os destaques, a sustentação, né? Sim, os que vieram anotados para mim seriam esses casos. Pois não. E nos avisos, houve a publicação no dia 7/3/2023 de 435 protocolados e foram distribuídos até o dia 10/3/23, 392 protocolados. São essas informações das secretarias. Próxima reunião será no dia 21, às 14 horas. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, eu anuncio que todos os votos foram, tanto do pleno como das turmas, foram devidamente apreciados e aprovados por esse colegiado, e quero registrar que os julgamentos estão disponíveis no sistema do Conselho. Agradeço a participação, a presença de todos, e uma ótima semana, com muita saúde. Então, até a semana que vem. Um abraço a todos. Uma excelente semana a todos. Muito prazer estar aqui. Fiquem com Deus. Forte abraço. Amém. Muito obrigado. Tudo de bom. Abraço. Tchau. Abraço a todos. Abraço.